Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Estimados, convido a nós darmos uma olhada em Maria Madalena. Ela, no sábado, quer dizer, no domingo, ali o sábado depois das 18, no domingo, ela comprou as especiarias e no domingo de manhã ela estava indo à sepultura, embalsamar, perfumar, dar o seu sua última honraria a Jesus. E diz o texto bíblico que assim que ela percebe que a pedra havia sido removida, ela imediatamente, de medo ou assustada, ela volta correndo avisar aos discípulos de que a sepultura estava aberta, de que o sepulcro havia alguém mexido. E provavelmente, nas palavras dela, alguém havia levado o corpo de Jesus, ou alguém havia pegado, tomado o corpo de Jesus, porque ela não sabia, ou pelo menos não conseguiu compreender ainda, até aquele momento, que Jesus havia ressuscitado. E diz o texto bíblico que ela avisa então a João e Pedro, e estes dois saem correndo em direção à sepultura. Porém, João acaba correndo mais, chega primeiro. Só que ele chega e não entra. Ele fica meio de canto, meio assustado, meio com medo. E Pedro então chega depois. O Pedro já entra, vai direto até a sepultura. E ali ele então, lá dentro, Aí depois que Pedro entra, o João entra também. E lá dentro eles então começam a ver os panos, os lenços do qual Jesus havia sido enfaixado. Ao mesmo tempo, o lenço que colocaram na cabeça de Jesus estava um pouquinho mais de canto. E ali diz o texto bíblico que os dois viram e creram. Passados alguns momentos, eles retornam para Jerusalém, enfim, para a cidade. E a Maria Madalena, ela continua na porta do sepulcro. Ela continua ali chorando, ela ainda não consegue entender. E os dois anjos que estavam ali, e ela pensando que eram jardineiros, enfim, os dois anjos perguntam para ela, Maria, por que você está chorando? E ela responde, porque levaram o corpo do meu Senhor. E aí então, quando ela vira, ela não reconhece os anjos, e quando ela vira, Jesus está ali. Só que na primeira virada dela, que ela vê Jesus, ela pensa que é um jardineiro, que é, enfim, um homem qualquer ali. Até que, aí vem um texto que está aí na tela, onde Jesus diz, Maria, e aí então ela responde em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E a partir do momento ali que ela então reconhece pela voz que é Jesus, então ela se agarra, ela se lança aos pés de Jesus, e ali ela provavelmente abraçou muito forte o Salvador Jesus. Provavelmente ela não queria separar-se de Jesus, Mas Jesus diz, não me detenhas, ou seja, não me segures. Eu sei que você quer que eu fique por aqui, eu sei que você não quer que eu saia, mas não me segure. Eu preciso voltar para o meu Pai. E aqui eu abro um parênteses, quando Jesus diz, olha, eu preciso voltar para o meu Pai, Jesus já estava dizendo para Maria, para que através da fala dela também fosse repassado aos discípulos, Jesus queria mostrar que a obra dele havia terminado. A obra de salvação ali havia sido concluída. Até porque eles poderiam pensar que Jesus ressuscitou, agora ele poderia instaurar um reino terreno, que era o que os judeus esperavam. O libertador terreno, o líder político, o Messias libertador terreno. E aí então, quando Jesus diz, Maria, não me segure, eu preciso voltar para o meu Pai, porque a obra de salvação já está concluída. E então Jesus já queria também deixar isso tanto para Maria quanto para os discípulos.
A obra da salvação estava completa, o está consumado de fato aconteceu. E aí então Jesus diz para ela, olha, vão para Jerusalém, avisem os discípulos para irem para lá, e lá eu vou dar os maiores detalhes, as últimas orientações, e lá a gente vai se encontrar, e enfim, lá a gente, né, se encontra e eu preparo, e depois eu vou voltar para o meu Pai, eu vou subir aos céus. E aí Jesus pede que ela volte, né, e avise aos discípulos. E aí eu pego um texto bíblico aqui, está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 10. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Ou seja, Jesus diz para Maria, né, avisem aos meus irmãos para que possam ir a Galiléia se encontrar comigo. Observem a maneira bondosa, a maneira graciosa de Jesus quando ele expressa essas palavras para Maria. Maria, diga aos meus irmãos para ir a Galiléia. Esse meus irmãos é consolador para aqueles discípulos, porque eles estavam tristes, eles estavam medrosos, eles estavam até enfurecidos consigo mesmo, porque eles haviam abandonado, eles haviam, o Judas já estava, enfim, havia traído Jesus. Os discípulos praticamente abandonaram Jesus nas suas últimas horas, mas, mesmo assim, Jesus chama eles de amigos. Vão avisar aos meus amigos, para que eles possam se encontrar comigo. Veja, se os discípulos, por um lado, estavam com medo, porque agora Jesus poderia dar uma neles, né? Poderia puni-los, poderia castigá-los por tudo aquilo que eles haviam feito ali nas últimas horas de Jesus, o abandono, a traição, a negação, mas Jesus os chama de amigo. Estimados, isso também se aplica a você, isso também se aplica a mim. Jesus chama a mim de amigo. Eu sei que eu não mereço, os discípulos não mereciam isso, você também não merece. Mas mesmo assim, Jesus chama a mim, a ti, a todos nós de amigos. Jesus também quer que eu e você sejamos amigos dele, que sejamos seus discípulos, seus seguidores, que confiemos nas suas palavras, nas suas promessas, que não tenhamos medo diante das aflições, das dificuldades, mas que contemos com a ajuda dele. Você pode ter a certeza de que o seu Salvador, ele sabe o seu nome, ele te conhece de cima embaixo, porque ele quer o teu bem. Ele é de fato o teu amigo. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos, né, os cuidados, o coração dorido, enfim, tudo aquilo que nos pesa diante dele. Não tenha medo de chamá-lo de Rabone, de mestre, mas acima de tudo de amigo, de Senhor e de Salvador. E de fato ele é. Querido Jesus, muito obrigado por ter manifestado a tua ressurreição, a tua vitória para com seus discípulos, assim como também para Maria Madalena. Obrigado também por, através do teu Santo Espírito, tu manifestar a cada um de nós também a tua ressurreição. Esteja conosco em todos os momentos da nossa vida e abre os nossos olhos para perceber que o Senhor é o nosso amigo em toda e qualquer situação. Na tua misericórdia, entrego a ti a minha oração. Amém.